Se você é galo até morrer, deixa o like e se inscreve agora. Aqui é raça, aqui é tradição. O relógio já marcava fases decisivas quando explosões começaram a surgir nos bastidores da cidade do Galo. O clube que respira futebol 24 horas por dia, imerso num cenário de tensão e suspeitas, decidiu cortar o laço com Cuca, técnico forjado na história do Galo, agora protagonista de um enredo cheio de reviravoltas. Quem acompanhava de perto, há dias percebia que aquele não seria mais apenas mais um capítulo da temporada. A derrota acachapante por 7-1 sofrida pelas categorias de base, ainda que nos sub-15, ecoou como um estupim dentro do departamento de futebol. Um grito de alerta para a diretoria, que viu na fragilidade dos jovens reflexo de um arco institucional em ebulição. O impacto psicológico de tamanha goleada transcende os gramados, reverbera no ambiente interno, na confiança em processos e na autonomia técnica. Cuca, nome imponente e respeitado, entrou em campo, ou melhor, nos corredores da sede, carregando não apenas o peso dos resultados, mas também a expectativa de quem já conquistou troféus históricos pelo clube. Chegou com pompa, foi reverenciado pela torcida, mas viu seu trabalho entrar num limbo entre altos investimentos e queda de rendimento no Brasileirão. Desde abril, suas declarações começaram a gerar desconforto entre os comandantes da SAF. Chamou de questionável o investimento feito no time, acendendo holofotes sobre gestões e planos orçamentários insiders. A fala rendeu ruídos. Entre os pares, dizia-se que isso expunha fissuras não visíveis no exterior, tensão entre o que se falava no vestiário e o que corria nos bastidores. Nas arquibancadas, o torcedor já sentia o baque. O Galo chegou a ostentar a alcunha de menos derrotas no Brasileirão, salvo, porém, por empates demais e vitórias que não embalavam. A matemática do futebol é implacável, empate não vira ponto e, quando a desconfiança ronda, reza a cartilha da pressão. Hoje, no Campeonato Brasileiro, o Galo figura na 7ª posição, com 20 pontos em 12 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O cenário não é catastrófico, mas está longe do ideal para um time com aspirações altas e palpiteiros apontando destinos europeus ou Libertadores à vista. Quem chega, quem sai, o suspense só aumentava no CT. Houve reuniões cerradas da diretoria nos últimos dias, com Sérgio Coelho à frente, cercado de conselheiros e executivos da SAF. O tema? Avaliar se a permanência de Cuca se sustentava nas falas e nos resultados, ou se era hora de virar o volante antes que a temporada desandasse. No centro desse furacão estava Cuca. Ídolo que volta, ídolo que sai, já havia saído em 2021, também por motivos pessoais. Mas desta vez, o enredo tinha cheiro de ruptura institucional, não eram apenas questões pessoais, e sim um desgaste que cruzava esferas de autoridade e comunicação interna. A imprensa já fervia, colunas esportivas falavam em um bom time, jogo fraco, autoritários versus autônomos, guerra fria na administração. As redes, por sua vez, discutiam sem cessar, demite logo, gritavam uns, respeita a história, rebatia o outro lado. O microcosmo atleticano tornou-se palco de disputas públicas e ferozes. E foi nesse caldo que o inevitável aconteceu. Em encontro discreto, mas estratégico, a cúpula atleticana decidiu: Cuca sai agora. A articulação seguiu um protocolo quase militar, entrou em consenso durante um almoço corporativo, com notas reservadas, timbres oficiais prontos e plano de transição veloz. O argumento central? Manter o projeto político-esportivo coeso e blindado. Desde o fim de 2021, com Cuca à frente, o Galo vem se firmando num modelo sustentável e, segundo os mandantes, preciso não se permitir excessos de expressão. A diretoria entendeu que era mais urgente resguardar o modelo do que segurar um nome, por mais representativo que fosse. Em síntese, rompimento firmado, contrato rescindido, porém, nada de anúncio apoteótico. Cuca deixa o clube sem nota pública inflamável, sem discurso incendiário e sem show de despedida. A formalidade médica e contábil impera, evita-se desgaste midiático, mas alimenta-se indícios de sinuosa saída. Do lado do vestiário, existem versões variadas. Uns dizem que parte da comissão técnica vinha estudando propostas, outros relatam que jogadores sentiram-se desmotivados com instabilidades.
A verdade é que, no futebol, sensações muitas vezes pesam mais que cifras, e nesse ponto, a instabilidade falava alto. Dentro da academia e do campo, há quem defenda o trabalho de Cuca, lembra as estratégicas pós-derrota e os ajustes táticos. Mas também há quem taxa o momento como o bendito ciclo de desgaste, que se esgota quando a rédea administrativa e o relógio dos resultados febre breve resolvem encerrar o que já deu certo, mas não mais se sustenta. O silêncio no entorno da Arena MRV após o anúncio da saída de Cuca não foi apenas barulho de ausência. Era, sobretudo, um vazio de significado para uma torcida que se acostumou a ver o treinador como sinônimo de resistência e resiliência. O homem que comandou um dos maiores times da história recente do Atlético saía, mais uma vez, sem a chance de encerrar seu ciclo dentro de campo, e, desta vez, sem o clima de glória que envolveu suas outras passagens. Nos bastidores, a pressão já vinha de todas as direções. Investidores desconfortáveis com a queda de rendimento, conselheiros cobrando explicações sobre declarações públicas, e torcedores que dividiam opiniões sobre o que estava por vir. Enquanto parte da diretoria tentava manter a narrativa da estabilidade, outros setores internos articulavam discretamente a substituição do treinador, já sondando nomes e alternativas no mercado. O vestiário, que já dava sinais de rachadura emocional, foi pego de surpresa com a decisão. Fontes próximas relataram que, mesmo diante da tensão crescente, Cuca ainda mantinha o comando do grupo com certa autoridade, mas já não encontrava o mesmo respaldo emocional dos atletas. Jogadores experientes questionavam o plano de jogo, enquanto os jovens pareciam desorientados com a falta de padrão tático em algumas partidas cruciais. A demissão de um técnico vai além do campo. É reflexo de uma engrenagem inteira que começa a falhar. E no caso do Galo, essa engrenagem começou a render quando a expectativa de um ano de consolidação se transformou em uma montanha-russa de irregularidade. Nem mesmo a classificação para as fases avançadas da Copa do Brasil foi suficiente para blindar Cuca, os resultados no Brasileirão falavam mais alto, e os bastidores já clamavam por renovação. A torcida, sempre termômetro fiel do ambiente, explodiu nas redes. Traíram o Cuca, diziam os mais radicais. Demoraram demais, respondiam os críticos. E no meio desse tiroteio verbal, o que ficou foi um sentimento generalizado de incerteza. A saída do técnico representava mais que uma troca de comando, simbolizava o fim de uma era, marcada por emoções intensas, títulos memoráveis e também muitos atritos internos. Apesar das controvérsias, ninguém nega o peso que Cuca carrega na história recente do clube. O título da Libertadores de 2013 ainda é lembrado como o maior feito da era moderna do Galo, e sua volta foi recebida com festa. Mas a aura de herói não resistiu ao desgaste natural do tempo, da cobrança e da mudança de contexto. O futebol de 2025 exige mais do que passado glorioso, exige desempenho imediato, comunicação eficaz e, acima de tudo, harmonia institucional. Com a saída do técnico, a diretoria trabalha agora em silêncio na busca por um novo comandante. A prioridade, segundo fontes internas, é encontrar alguém com perfil moderno, que dialogue bem com a nova gestão da SAF e que seja capaz de resgatar o ambiente tático e emocional do grupo. Nomes como Fernando Diniz, Rogério Ceni e até um retorno improvável de Jorge Sampaoli já foram ventilados em reuniões, mas até o momento nada foi cravado oficialmente. Enquanto isso, o time segue se preparando para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. A 7ª colocação atual é vista como um ponto de alerta, mas não como tragédia. Com 20 pontos conquistados, a matemática ainda permite sonhar com voos altos. Mas para isso, será necessário reorganizar não apenas a comissão técnica, mas todo o espírito da equipe, que hoje parece fragmentado, emocionalmente instável e taticamente perdido. Nos corredores da cidade do Galo, o clima ainda é de luto esportivo. Funcionários evitam comentar o assunto, jogadores se recolhem e até os jornalistas que frequentam o CT sentem a diferença no ar. A saída de um técnico não é apenas um fato, é uma ruptura, uma ferida aberta que demora a cicatrizar. E no caso de Cuca, essa ferida tem nome, história e peso emocional. Ainda assim, o futebol é cíclico. A torcida sabe que já viveu situações piores, e que a reconstrução faz parte do DNA do clube. Não será a primeira vez que o Galo precisará se reinventar.
E talvez, por mais dolorosa que seja a decisão, essa ruptura seja o primeiro passo para uma nova fase. Mais estável. Mais coerente. Mais eficaz. Mas o tempo é curto. O calendário é impiedoso. E a torcida, exigente como sempre, já começa a cobrar um novo nome, um novo plano e, principalmente, um novo rumo. A temporada de 2025 ainda está viva. E o Galo, mesmo ferido, ainda pode rugir alto, desde que saiba onde quer chegar e com quem quer caminhar. E se você está curtindo essa análise do nosso Galo, aproveita e já mete o dedo no like. Isso fortalece demais o canal. Em meio ao calor dos debates, emerge uma certeza: a demissão de Cuca não foi apenas uma escolha técnica, mas um ato político. Um movimento que revela muito mais sobre a estrutura atual do Atlético Mineiro do que sobre a figura do treinador em si. Por trás da decisão, está o modelo de gestão SAF que, por sua natureza, exige resultados rápidos, transparência institucional e alinhamento entre todas as pontas da engrenagem: técnico, elenco, diretoria e investidores. E Cuca, com seu estilo visceral, passional e por vezes explosivo, parece ter destoado da nova sinfonia administrativa que a SAF deseja conduzir. Enquanto o nome do novo treinador ainda não foi oficializado, a comissão técnica interina assume a missão de apagar o incêndio e evitar uma sequência de tropeços que comprometa a campanha nacional. A 7ª colocação no Brasileirão mantém o Galo em disputa direta por vaga na Libertadores, mas não permite margem para novos erros. A pressão, que antes recaía sobre o técnico, agora se redistribui por todos os setores do clube. Todos estão em observação. Todos sabem que o próximo passo será definitivo para o futuro da temporada. Nas ruas de Belo Horizonte, torcedores ainda digerem a notícia. Alguns lamentam, lembrando dos tempos áureos de conquistas e da conexão emocional que Cuca cultivou com a massa atleticana. Outros, mais pragmáticos, enxergam na mudança uma oportunidade de reorganização e retomada do bom futebol. As opiniões se dividem, mas o sentimento coletivo é de urgência: o Atlético precisa reencontrar sua identidade. O elenco, por sua vez, precisa reagir. Jogadores como Hulk, Paulinho, Bataglia, Zaracho e Everson serão fundamentais na missão de estabilizar o ambiente e mostrar liderança. Não há mais espaço para discursos vazios. O Galo, clube acostumado a sofrer e renascer, terá de mostrar dentro de campo que é capaz de superar mais uma turbulência. E isso começa pelo comprometimento dos atletas, pela disciplina tática e pela capacidade de responder à pressão com bola no pé e cabeça no lugar. Nos próximos dias, a expectativa é que o clube anuncie seu novo comandante. O perfil procurado é claro: um técnico que entenda o peso da camisa alvinegra, mas que também esteja disposto a alinhar sua visão de futebol com a estrutura da SAF. Alguém que respeite a história, mas que traga novas ideias, nova energia e, principalmente, resultados. Até lá, o Galo seguirá em campo carregando a ausência de Cuca como um eco. Uma ausência que grita, que pesa, que ainda provoca debates inflamados entre torcedores e jornalistas. Mas que, inevitavelmente, faz parte do ciclo natural de um clube gigante. No futebol, como na vida, rupturas são necessárias para que novos caminhos possam ser trilhados. A diretoria do Atlético Mineiro, pressionada e vigiada, sabe que o futuro imediato do clube passa pelas decisões tomadas nesta semana. A demissão de Cuca pode ter sido apenas o primeiro capítulo de uma nova etapa. Se essa etapa será vitoriosa ou não, vai depender de cada escolha feita daqui para frente. E o torcedor, sempre exigente, não aceitará menos do que entrega, raça, vitórias e um projeto coerente com a grandeza do Galo. Porque o Atlético é feito de paixão, mas também de cobrança. É movido por emoção, mas precisa de razão. E agora, mais do que nunca, precisa de união, entre diretoria, elenco, torcida e novo comandante. Que essa mudança não seja apenas simbólica. Que ela represente um novo ciclo de conquistas, de reconstrução e de afirmação. Porque o Galo, mesmo sob fogo cruzado, continua sendo um dos gigantes do futebol brasileiro. E gigantes não param. Eles caem, se levantam e seguem. Sempre. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo galo doido.
Aqui o Atlético é prioridade sempre.